Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo vamos resolver mais um exercício em Python para a gente treinar as nossas habilidades em programação. No vídeo de hoje o que a gente vai fazer é criar um algoritmo que calcula o valor de π, o valor matemático de π, usando uma fórmula chamada de fórmula de Leibniz. A fórmula de Leibniz está aqui em cima da tela, você pode ver que de acordo com esta fórmula, a gente consegue calcular o valor de π fazendo π sobre 4 igual a esta sequência de somas e subtrações. Essa sequência começa com o número 1, subtraindo 1 sobre 3, somando 1 sobre 5, subtraindo 1 sobre 7, somando 1 sobre 9 e assim sucessivamente quantos números você quiser. Cada um desses valores aqui dentro a gente vai chamar de termo. Então, para cada um desses termos, a gente vai ter ou uma subtração ou uma soma, alternando. E usando, portanto, essa fórmula, a gente consegue calcular o valor de π com um certo grau de precisão. Agora, antes da gente implementar esse algoritmo, você que é da área de tecnologia, é interessante saber quem foi exatamente Leibniz, ou Gottfried Leibniz. Ele foi um polímata alemão. Polímata significa que ele conhecia várias ciências, várias áreas do conhecimento a fundo. E as principais áreas de atuação dele eram matemática, filosofia, ele era um diplomata e também a área de ciências em geral, entre outras coisas. Ele foi uma das figuras mais importantes na história da matemática. Por exemplo, ele concebeu ideias do cálculo diferencial e integral de forma independente a um outro cara que também o fez, um outro gênio, Sir Isaac Newton. Eram contemporâneos, inclusive. Então a gente vai usar no vídeo de hoje uma das fórmulas, né, criadas por Leibniz que permite chegar ao número π. A fórmula é essa aqui que eu já mostrei. E essa fórmula ela vai convergir, ou seja, ela vai chegar num valor preciso de π de uma forma lenta. Então não é uma fórmula que a gente recomenda que você use nos seus algoritmos no dia a dia, mesmo porque em Python existe um módulo que já te dá o valor de π. Eu sei disso, obviamente. A ideia aqui, na verdade, nosso objetivo é treinar e refinar a lógica para a criação de algoritmos que permitam resolver qualquer tipo de problemas. E a gente vai então codificar um algoritmo que consegue traduzir esse tipo de fórmula. Nosso objetivo é isso, é conseguir trazer um problema do mundo real e codificá-lo. Tá? Então existe um método, um módulo em Python que já faz isso, mas a gente vai fazer na mão, aqui na marra, utilizando a fórmula de Leibniz. De qualquer forma, é possível usar essa formulazinha também para obter o π com alta precisão, centenas ou até milhares de casas decimais, usando técnicas de aceleração de convergência, como as transformadas de Shanks ou as transformadas de Euler, ou ainda técnicas de integração numérica. Não vem ao caso no momento como é que se faz isso, isso é algo bem mais avançado, mas a gente pode pensar em criar algoritmos para aplicar essas técnicas no futuro, em Python e em outras linguagens. Vamos codificar agora isso aqui então para a gente testar. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função para isso. Então aqui em cima, no comecinho do meu código, eu vou definir uma função que eu vou chamar de Leibniz. Pronto, Leibniz. Essa função vai receber um valor, que eu vou chamar de n, e esse valor é o número de termos. Então o usuário vai dizer com quantos termos ele quer calcular o valor de π. Com 10, com 100, com 1000, com 1 milhão, ele vai definir. Então vai receber esse valor. E aí, veja que isso aqui, a fórmula em si, é um acúmulo de valores somados ou subtraídos. E a gente pode considerar a subtração como também uma soma negativa. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de soma e vou inicializá-la com 0, para garantir que ela esteja zerada. E você também vai reparar que dentro desses parênteses o que a gente tem é uma sequência repetitiva de somas e subtrações. Sequências repetitivas, geralmente a gente resolve utilizando estruturas de repetição. No caso, eu vou usar um laço for. Por que um laço for? Porque o usuário vai poder fornecer o número de termos que ele quer usar e eu vou usar esse laço for associado com a função range para determinar quantas vezes a acumulação deverá ser realizada. Então, eu vou usar for i, você pode usar o nome que você quiser para essa variável de item, de contagem, in range, e aqui o range é o número n que o usuário vai fornecer. 2 pontos. Então, para cada i dentro desse range,
eu vou criar uma variável termo, e esse termo vai receber, e agora a gente vai traduzir aquela fórmula ali em cima em Python. Como é que a gente faz isso? Isso aqui, se fossem só somas ou só subtrações, seria muito simples, uma acumulação facinha. Mas a gente tem, na verdade, uma alternância de subtração e soma, subtração e soma. E outra coisa que você vai notar é que nos denominadores aqui de cada uma dessas frações, os números são diferentes. E eles vão crescendo sempre e são todos ímpares. Veja que o primeiro também é uma fração, é 1 sobre 1. O 1 também é um número ímpar, então começa com 1 sobre 1, 1 sobre 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim por diante. Então isso é importante a gente notar, porque a gente precisa levar isso em consideração para conseguir criar a nossa fórmula. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, como é que eu determino os números sempre ímpares aqui embaixo? Para que a gente garanta que os números sejam sempre ímpares, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar dentro de parênteses 2 vezes o valor de i, que é cada um dos números que vai ser gerado, mais 1. Por que isso? Bom, todo número multiplicado por 2 é um número par, mas se você somar 1 a esse número, ele fica ímpar. Então essa formulazinha garante que eu sempre vou ter números ímpares aqui embaixo, tá? Nos denominadores das frações. Muito bom. Então quando i for igual a 1, a gente vai ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Beleza, é esse termo aqui, ó. Quando i for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É esse termo aqui. Quando i for 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então a gente garante a formação de todos esses números aqui. Tá? Ah, mas e o primeiro? Você vai lembrar que a função range começa a contar sempre em 0. Vai gerar a sequência a partir de 0. Então quando i for 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Então eu vou ter o 1 que falta aqui embaixo. Na verdade isso aqui é a mesma coisa que isso. Certo? Então isso aqui garante que eu consiga formar esses números aqui embaixo nas frações. Beleza, só que isso é uma fração. Então isso aqui na verdade está dividindo quem? Está dividindo o valor de cima, que é sempre o número 1. Mas esse número 1 às vezes é positivo e às vezes é negativo. Então agora a gente vai fazer a segunda parte da fórmula. Como é que eu garanto que tenha o número 1 lá em cima positivo alternando com o negativo? Como eu disse, se fossem sempre somas ou subtrações, era só colocar o número 1 dividido aqui e acabou, está resolvido. Mas nesse caso o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, dar um jeito de alternar positivos com negativos. E isso a gente vai fazer da seguinte forma. Dentro de parênteses aqui, eu vou colocar não 1, mas sim menos 1. E eu vou fazer esse menos 1 elevado ao valor de i, que é o número gerado na sequência pela função range. Então, menos 1 elevado a i. O que isso aqui vai resultar para mim? Bom, quando i for 0, a gente vai ter menos 1 elevado a 0. E a regra matemática é todo número elevado a 0 é igual a 1, positivo. Então, a gente gerou esse 1 positivo aqui. Quando i for 1, teremos menos 1 elevado a 1. A regra matemática diz que um número negativo elevado a um número ímpar é um número negativo. Então, menos 1 elevado a 1, quanto é que vai dar? Vai dar menos 1. Então, a gente conseguiu gerar isto aqui. Olha que legal. Quando i for 2, menos 1 ao quadrado. Regra matemática. Números negativos elevados ao quadrado retornam um valor positivo. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1, positivo. Então, geramos agora este positivo aqui. E você já deve ter entendido como é que vai funcionar a sequência. Vai sempre gerar um negativo e um positivo. Ou seja, assim eu consigo gerar as subtrações e as somas que a gente vai precisar para que essa fórmula aqui funcione. Aí esse valor vai ser dividido, então, pelos denominadores que a gente criou usando essa outra parte da fórmula. Muito bem, essa é a grande sacada dessa série de vídeos aqui de exercícios resolvidos. É a gente pegar um problema do mundo real e entender como é que a gente pode representar isso usando uma linguagem de programação como o Python. Então isso aqui deve resolver o nosso problema. Só que isso aqui, na verdade, vai gerar cada um dos termos. 1 sobre 1, 1 sobre 3, 1 sobre 5, positivo ou negativo. E eu preciso acumular todos eles. Como é que eu vou acumular? Aí eu vou usar a nossa variável soma, que está zerada, mas ela vai receber, usando esse operador de soma com atribuição, o valor de termo. Aqui vai ser soma com atribuição e não importa esse operador, por quê? Porque termo vai ser sempre um número positivo ou negativo. Então não tem problema, a gente pode usar esse operador único para acumular todos os valores gerados, todos os termos no caso.
Tá? E no final, quando esse laço for terminar, a gente vai ter aqui dentro o valor de π sobre 4, porque é isso que retorna a fórmula. Tá? E aí, na hora de retornar o valor, agora eu tiro aqui essa indentação, função return, o que ele vai retornar? A soma, mas a soma é π sobre 4. Então, para retornar π, eu preciso ainda multiplicar por 4 o valor. Isso aqui vai retornar, então, para a gente o valor de π de acordo com a função de Leibniz. Beleza, está codificada a função. Agora a gente vai usar essa função. Então, aqui embaixo, no programa principal, eu vou pedir para o usuário digitar quantos termos ele quer para realizar o cálculo. Eu vou usar uma variável chamada termos, no plural, que vai receber input. E a gente pode colocar uma mensagem aqui do tipo quantos termos deseja usar. O usuário vai digitar aqui o número de termos que ele quer. Beleza? Então, termos vai receber este valor. E aí, a gente vai executar a função. A gente vai executar a função aqui. Eu vou colocar um comentário aqui. Executar a função. Eu vou criar uma variável π e vou dizer que π recebe o retorno de Leibniz, nossa função criada ali em cima, de acordo com o número de termos que o usuário digitou. Beleza? E aí é só mostrar o resultado na tela no final. Mostrar o resultado. Com a função print, a gente manda ele exibir uma saída formatada do tipo valor de π é igual a... Esse valor está dentro da variável π. Beleza. Tranquilo. Tá, deixa eu ver aqui. Vou colocar mais um Enter aqui. Para ele parar de reclamar, tem que ter um espaço duplo aqui. Beleza, está pronto. Está pronto. Isso aqui deve resolver o nosso problema agora. Tá? Então vamos executar, vamos testar a função agora. Vou rodar o programa para a gente ver o que acontece. Vamos começar testando com 10 termos. Então eu vou colocar aqui embaixo na minha saída, no meu console, 10 termos. Beleza, valor de π 3.04. Veja que o valor de π não é esse, certo? Como eu falei, essa é uma função que converge muito lentamente. Então, para que ela realmente retorne um valor preciso, você precisa usar muitos termos. 10 termos não é suficiente. Então, eu vou testar de novo. Vamos fazer com 1000 termos agora. 1000 termos significa que são 1000 números que estão sendo gerados, somados e subtraídos. E olha só, isso acontece numa fração de segundo. Agora a gente tem 3.14, então com até duas casas decimais temos o valor correto de π. Se a gente usar mais termos, a gente vai ter um valor cada vez mais correto. Vou testar de novo. Vamos tentar agora com 5.000 termos. E veja que com 5.000 termos, 5.000 somas e subtrações, ainda assim o resultado é quase instantâneo. E para a gente obter resultados realmente precisos, claro, a gente vai testar com uma grande quantidade de números. Eu vou colocar aqui 10 milhões de termos, ou seja, o programa, esse algoritmozinho simples que a gente fez, vai gerar 10 milhões de números e vai realizar a soma e subtração de todos eles para gerar um valor de π. Aqui deve demorar um pouquinho, então eu vou dar um Enter. Ele está gerando. Se a gente olhar aqui, olha só, no gerenciador de tarefas, o uso de energia é muito alto, está usando bastante a minha CPU, o PyCharm, que é o IDE que eu estou usando, enquanto ele gera os números. Terminou de gerar. Aí caiu aqui o processamento da CPU, uso de energia abaixo. Beleza. Ele demorou alguns segundos, uns 10 segundos mais ou menos, e conseguiu gerar agora, olha, com até 5 casas decimais bem preciso. Então, algo importante quando você estiver criando seus algoritmos é isso, é testar várias vezes o seu programa com vários valores de entrada distintos e também dar uma olhadinha na performance, ver se demora muito para executar, se ele está performático, se é aceitável ou não. Tá? Então, isso é importante, não é só aprender a criar as linhas de código, mas também saber se o código realmente é utilizável. Beleza? Então tá aí. Finalizado o nosso algoritmo, agora temos um programinha em Python para calcular π utilizando o método de Leibniz. Nos próximos vídeos vamos fazer mais exercícios resolvidos interessantes usando a linguagem Python e se você tem alguma sugestão de algum probleminha que você queira ver resolvido, deixa aqui nos comentários do vídeo. Escreve aqui embaixo, eu queria um programinha que fizesse X, né, para eu poder estudar. Ou eu estou com um problema de um programinha aqui na faculdade, na escola, que o professor pediu para fazer X, Y, Z, não estou conseguindo.
deixa aí nos comentários que talvez a gente consiga fazer também programinhas ou algoritmos para usar como exemplos aqui no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!